Olá, estamos começando aqui a live do Pós-PSOGE, atualizações 2023 do Congresso de Veneza. Participam aqui os 3 cirurgiões brasileiros que estavam lá em Veneza acompanhando o evento. O Dr. Arnaldo Urbano Ruiz, coordenador do Centro de Doenças Peritoneais da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Carlos Augusto Marins, chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital Federal dos Servidores do Estado e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Regional Rio de Janeiro, e o Dr. Raul Anselmi Júnior, preceptor da residência médica em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Eu já convido a todos que estão aqui com a gente para enviar suas dúvidas, perguntas, comentários, que logo, logo a gente abre para o espaço para começar a responder. Então vamos começar, eu acho que agora a gente pode ir pela ordem alfabética. Doutor Arnaldo, bom dia. Por favor, vamos começar. Bom dia a todos. Muito obrigado à Mônica, ao Carlos e ao Raul, né, por a gente poder estar juntos aqui. O Carlos Marins está no Rio, o Raul Anselmi está em Curitiba e eu estou em Santiago do Chile. Vim com a minha filha aqui para um evento, então a gente está fazendo cada um de um lugar. A Mônica acho que está em São Paulo. Bom, primeiro agradecer a todos também que estão assistindo a gente. Eu estava conversando antes de começar a live com o Marins e com o Raul, né, a importância dos cirurgiões que trabalham com doença peritoneal, que se dedicam à doença peritoneal, irem aos eventos do PSOGE. Esses congressos ocorrem a cada 2 anos, onde cirurgiões do mundo que se dedicam a doenças peritoneais, eles se reúnem para trocar informações, para mostrar os trabalhos que foram produzidos, os estudos que são feitos no exterior. Eu estava falando com o Marins e com o Raul, que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade em fazer um estudo prospectivo, randomizado, ou seja, um estudo para que a gente possa comparar as situações, por vários motivos que não vem ao caso aqui nessa live. Mas é muito difícil a gente fazer estudo no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente vai nos melhores congressos, a gente pega as melhores informações para poder trazer para o Brasil e para poder cada vez mais melhorar a assistência aos pacientes com doenças peritoneais. Eu fiz uma analogia brincando que a Itália não produz café. O café que chega na Itália, o congresso foi na Itália, o café vem do Brasil, da Índia, da Colômbia, enfim, dos locais onde o café é produzido, mas o café é refinado na Itália, e o café da Itália é o melhor café do mundo. Então, é isso que a gente tenta fazer no Brasil, a gente tenta trazer a melhor informação e poder aplicar da melhor maneira possível para os nossos pacientes que têm as doenças peritoneais. Agora vou passar a palavra para o Carlos Marins. Bom dia a todos. Agradecer ao convite, agradecer a Mônica, agradecer ao Raul, agradecer ao Arnaldo. Estávamos juntos nesse congresso que aconteceu na semana retrasada na Itália. Como o Arnaldo colocou, é um congresso bianual, né, o Congresso Mundial do PSOGE. O passado foi em Paris, esse agora foi em Veneza. E esses temas são temas extremamente especializados, né, acabam sendo temas do dia a dia de quem faz doença peritoneal, mas são temas extremamente especializados dentro da cirurgia, mesmo da cirurgia oncológica. E quando a gente vai num congresso desse, em que a gente tem os maiores especialistas do mundo numa doença, numa área extremamente restrita, é interessante a gente sugar o máximo do que a gente pode para poder trazer para cá as opiniões, os consensos, a experiência dos principais centros do mundo, que a gente tem um privilégio de conviver com as pessoas nesses congressos. Então, teve muita coisa interessante, algumas coisas reforçando tratamentos que a gente já vem fazendo, algumas novidades que estão surgindo em doença peritoneal, e é um trabalho, assim, é muito difícil você ter um consenso prospectivo randomizado em doença rara. Então, a opinião de especialistas acaba sendo o que muitas vezes a gente tem que validar na prática médica. E a gente trouxe algumas coisas bem interessantes, uma visão nova de algumas doenças peritoneais, que acho que tem muita coisa para a gente poder aplicar aqui no Brasil. Raul, com você. Bom dia a todos, obrigado pela participação de todos e pela iniciativa. Arnaldo, Marins,
Obrigado pelo apoio do Ricardo Alves e pela organização da Mônica e do Guto. Então, esse evento PSOGE é um evento importante para quem faz doença peritoneal, para quem se dedica mais para essa doença, que pode ser primário do peritônio ou vir de outros órgãos e acometer o peritônio. Os pacientes sabem muito bem que quando eles apresentam câncer do peritônio, é a primeira vez que estão falando essa doença, eles não sabem nem que existia peritônio. Então, esse evento é um evento anual, bianual, cada 2 anos, e com médicos especialistas do mundo todo, e não passa de 800, 850 médicos, porque não existem muitos centros no mundo que façam isso e se interessem em fazer adequadamente. Os centros que são ditadores de conduta são os europeus, principalmente, mas também muitos centros asiáticos com força, principalmente em câncer de estômago, com carcinomatose, e também os centros norte-americanos. O pai da técnica e a frase mote do evento é do Paul Sugarbaker, que é o professor de Washington, que estava presente no evento. E a frase é: a gente já andamos tanto até agora, mas temos tanto para andar para frente ainda. E é isso, a gente tem que estar sempre investindo no estudo e no conhecimento, porque o tratamento das doenças peritoneais malignas exige isso, não é um tratamento para todos os cirurgiões, nem para todas as equipes, nem para todas as instituições. Como o Arnaldo falou, o cafezinho na Itália não é feito lá, e como em Portugal também o bacalhau é o melhor bacalhau do mundo e não é de Portugal. Então é bem isso. Nós no Brasil temos cirurgiões muito habilidosos e podem se dedicar a essa técnica se começarem de maneira correta, associando-se a cirurgiões mais experientes, estando em centros de referência, apoiados por centros de referência. O Brasil tem hospitais excelentes. Então, o Brasil é um país que não tem tanta publicação, que na linha abaixo da linha do Equador, as publicações não são tão significativas no mundo, tirando a Austrália, mas o Brasil tem estrutura, sim, para poder tratar essas doenças, e tem centros de referências que são, como exemplos aqui, o Arnaldo e o Marins, meus colegas que admiro tanto, e nós em Curitiba que podemos dar tratamento para essas doenças, para esses pacientes. É isso aí. Raul, só tirando, assim, aproveitando o que você falou, perguntaram para o Dr. Paul Sugarbaker e perguntaram também para o Dr. Yutaka Onemura, que é um médico japonês dedicado principalmente à carcinomatose gástrica, quais são os centros que eles recomendam nos países deles, né, nos Estados Unidos e no Japão. Então, o que me chamou a atenção foi que, conforme mesmo o Raul falou, hoje a doença peritoneal ela é basicamente onde se faz com qualidade, onde na Ásia, na Índia e na Europa. Nos Estados Unidos, o próprio Paul Sugarbaker falou que tem, acho que, bem tratado, e ele falou abertamente que se ele tivesse doente nos Estados Unidos, ele preferia ser tratado no México, que tinham muito mais cirurgiões preparados para isso. Talvez porque nos Estados Unidos a indústria da oncologia clínica, a quimioterapia tem um papel muito grande, e os cirurgiões também, com o problema dos processos, de tudo isso, cada vez menos cirurgiões peritoneal, cirurgias que têm morbidade, ou seja, ações que têm mortalidade. Então, tudo isso faz com que, em alguns lugares, como principalmente os Estados Unidos, a gente acha que tudo nos Estados Unidos é melhor, e, na verdade, para a doença peritoneal não é. Isso é um fato falado pelo próprio Paul Sugarbaker, que é melhor poucos lugares dos Estados Unidos e que na Europa está muito melhor. Nesse sentido, eu queria também que o Carlos comentasse o que o Marins falasse sobre o que o doutor Yutaka Onemura falou sobre o tratamento da carcinomatose peritoneal no Japão. O Yonemura colocou uma coisa bem interessante, que foi o seguinte: no momento da apresentação dele, ele colocou que a tendência hoje é dos cirurgiões, como tudo na medicina, estão mudando, e que as novas gerações não querem fazer cirurgias de alta complexidade.
Ele tinha um sonho de treinar cirurgiões, sobretudo no Japão, para isso. Então, ele criou um instituto no Japão para ensinar cirurgias de alta complexidade. Só que ele não tem aluno japonês. Os alunos são do Sudeste Asiático, são da Europa, são da Índia, mas não tem ninguém no Japão fazendo. Isso só reforça o que a gente estava colocando aqui. São cirurgias de alta complexidade, nem todo mundo tem interesse. O professor Sugar Baker, né, falou que quando ele se aposentou, tinham 4 cirurgiões no grupo de Washington, agora só tem um. E os seguros de saúde não querem manter as pessoas internadas porque são cirurgias de muito alta complexidade que fica muito tempo internado, então sai muito caro para os seguros de saúde. Então é complicado. E se você tem centros em que as pessoas não estão fazendo sempre, as complicações são maiores, a experiência do cirurgião é menor, a chance de você ter o procedimento acabar, no final das contas, sendo mais caro e com resultado inferior, acaba sendo o que acaba sendo esperado, né? Outra coisa interessante, Raul, outra coisa interessante do Congresso é que esse Congresso teve espaço para 2 pacientes que foram tratados. O Congresso abriu a opinião do paciente, né? Então, um paciente do sexo masculino e uma paciente do sexo feminino que foram submetidas a citoredução com HIPEC, um paciente inglês e uma paciente italiana, eles puderam falar a experiência deles como paciente, e se eles pudessem dar uma palavra para os médicos, o que eles dariam. Eu achei muito interessante o Congresso ter a participação de pacientes. Achei isso sensacional. Raul, você podia comentar, primeiro, o que a italiana falou, que eu acho que a italiana impactou mais, a frase da italiana. Só para falar que na Inglaterra, se você ficar doente de doença peritoneal no Reino Unido, você só tem 2 centros que vão te atender. Ou você vai para Manchester, ou você para o Christ's Hospital, inclusive eu fiquei uma semana, há uns anos atrás, lá fazendo um estágio com eles, ou você vai para Basingstoke, que é um centro no sul da Inglaterra. Então, não é, você ficou com doença peritoneal na Inglaterra, ninguém vai pôr a mão em você. Você vai ser direcionado para um desses centros. Já na Itália, não. Existem, às vezes, hospitais grandes e que, às vezes, um médico que não tem, um cirurgião que não tem tanta experiência, acaba operando o paciente, aí o paciente acaba tendo um mau resultado e tem que procurar o Instituto dos Tumores de Milão. Então, Raul, fala para a gente o que a italiana, assim, para a gente a experiência dela, por favor. Eu gostei muito dessa participação dos pacientes, a gente estava junto lá até, e a italiana era uma paciente do Marcello Derago, que foi o chair do congresso, que é o chefe da onde eu estive lá em Milão, mas o interessante foi que ela começou dizendo, ela foi bem verdadeira, dizendo que ela estava bem, apresentando, nossa, que ela estava feliz, mas ela tinha alguns probleminhas, a perna estava inchada, tinha um pouquinho de incontinência, mas que estava tudo bem. Então, quer dizer, o que me passou que a quantidade de efeitos deletérios que acontecem após um tratamento depende do tamanho desse tratamento, depende da quantidade da doença, depende de como foi abordada inicial essa doença e depois referenciada para um centro de doença peritoneal. Então, essa paciente foi muito verdadeira, contrastando com o inglês 1 ano depois, o paciente que era de Basingstoke, que foi lá e dá o depoimento, até ele preside uma pseudomixoma survivor, que é uma ONG que ajuda os pacientes na região da Inglaterra, principalmente, e que a gente precisa estimular isso acontecer no Brasil, acho que muito interessante, podia partir até da gente essa iniciativa. O paciente inglês, né, parece nome de filme, ele, 1 ano depois da cirurgia enorme que ele fez, ele estava fazendo uma maratona aquática. Então, o que eu gostei mesmo, Arnaldo, foi o contraste. Primeiro veio o inglês, falando que não, 1 ano depois, todo atleta. Depois veio a italiana, mas os 2 deram depoimento verdadeiro. Aquilo aí foi muito interessante. Eu acho que foi um dos pontos altos para mim do evento, até porque coloca o paciente participando e falando aquilo que ele sente. E ela falou verdadeiramente, o Marcello até deu um pouco uma risadinha, ele estava na mesa diretora e ele deu uma risadinha, falou, poxa vida, me lembrei de tudo que você está passando, ou seja, o paciente é o mote de tudo, o paciente, né? A gente tem que se lembrar disso, esse foi o recado, né? Arnaldo? E também uma coisa, Marins, que ela falou,
O paciente inglês, ele foi direto para o centro, fez só uma cirurgia. A Sim, paciente italiana foi operada num lugar, sim, trataram ela como câncer de ovário, era pseudomixoma, ou seja, interpretaram errado a doença peritoneal, não sim, estava indo bem, aí ela resolveu procurar o centro desses peritoneais em Milão e teve que ser reabordada para fazer a cirurgia correta. Então, sim. isso demonstra a importância do paciente ter acesso com doença peritoneal a um serviço que tem, não adianta ser um hospital só grande, tem que ser um local que tem especialistas em doença peritoneal. Então, isso para mim deixou muito claro o contraste dos dois pacientes. Marins, por favor. Só colocar uma coisa aqui, a gente tem um grupo, eu não vi agora quantas pessoas estão online com a gente, mas a gente tem um grupo misto aqui, devem ter especialistas e devem ter pacientes ou curiosos, leigos no assunto. Então, só para a gente deixar mais claro para todo mundo do que a gente está tratando aqui. Peritônio é uma membrana que envolve a cavidade abdominal, a barriga, por dentro, envolve todos os órgãos por dentro. E o congresso e o assunto do que a gente está falando aqui é quando a gente tem algum tipo de tumor, normalmente intestino, estômago, tumor do apêndice, do ovário, e que acomete essa membrana dentro da barriga, essa membrana peritoneal, dando então o câncer do peritônio. Isso normalmente é uma fase, uma etapa avançada do câncer, e há anos atrás esses doentes eram considerados nada mais a fazer e vamos só ficar esperando, tentar dar um conforto, e isso foi mudando sobretudo nos últimos 30 anos, e vem mudando cada vez mais. Então, vem tendo cada vez mais tratamentos para esses tumores quando eles se espalham dentro da barriga, usando o termo leigo, que antigamente não temos nada mais a fazer. Esse congresso é justamente sobre isso, e a gente vai abordar, então, os principais tumores que levam a esse acometimento e que tem o que ser feito nos tratamentos, né? Que são ovário, intestino, estômago, apêndice, e os tumores primários do peritônio. Marins, Oi. Mônica, vamos começar então, conforme o Marins sugeriu, vamos começar a dar os principais pontos do congresso dos principais tumores. Marins, vamos começar por ovário, que é um tema que é muito importante, a gente tem muito paciente que precisa, a maioria dos pacientes que tem tumor de ovário, acho que 75% dos pacientes com tumor epitelial de ovário acabam desenvolvendo já no diagnóstico disseminação peritoneal. Então, eu queria que você começasse falando, e depois o Raul, sobre as novidades no tratamento, na citoredução com HIPEC no câncer de ovário e no câncer primário de peritônio, que é diferente. Os oncologistas clínicos tendem a colocar na mesma panela, como tudo igual, tumor primário de peritônio, tumor ginecológico primário de peritônio, tumor de tubo e tumor de ovário. O tumor de tubo e de ovário tem o mesmo prognóstico, mas o tumor primário de peritônio não, ele é mais grave do que o tumor de ovário. Então, eu queria que vocês falassem para a gente quais foram as principais novidades nos tumores ginecológicos. Os dois motes principais nesse congresso foram cólon e ovário. Né? São os trabalhos que estão mais em evidência, que todo mundo está comentando, o trabalho espanhol de cólon e os trabalhos de ovário. Por que ovário? Alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, foi publicado um trabalho da Holanda chamado OVPEC. E esse trabalho mostrou que o paciente com câncer de ovário que tivesse acometimento no peritônio, esse paciente ele ia para uma citoredução incompleta, seguido de quimioterapia, ou seja, uma cirurgia que deixava parte de tumor, seguido de quimioterapia, ou o paciente ia direto para a quimioterapia, e 3, 4 meses depois ele era reabordado, tirando todo o tumor e fazendo quimioterapia nessa etapa. Esses pacientes tiveram 14 meses a mais de sobrevida do que os pacientes que não faziam a HIPEC, que é justamente essa quimioterapia aquecida dentro da barriga. Então, isso foi um boom, isso mudou muita coisa no tratamento do câncer de ovário. Então, isso já ficou sedimentado pelos trabalhos que, na cirurgia de intervalo, que é quando você faz quimioterapia antes, para depois operar o doente, o HIPEC, se você conseguiu fazer uma cirurgia com tirar todo o tumor, uma citoredução completa, o HIPEC tem ganho de sobrevida e sobrevida livre de doença nesses doentes. Esse ano, saiu publicado, foi apresentado, né, o trabalho mesmo não está publicado ainda, mas foi apresentado nos Estados Unidos um trabalho francês chamado CHIPOR.
O Chipor, tudo que é trabalho francês que começa com chip ou termina com chip, quer dizer a HIPEC, né? A sigla do HIPEC em francês é chip. O Chipor é um trabalho em que você pegou os pacientes com câncer de ovário, sensível à platina, ou seja, a cisplatina, carboplatina, e que apresentaram recidiva. Né? Então, o paciente tem alguns critérios que a gente considera para dizer que ele é sensível à platina, e esses pacientes que tiveram recidiva foram tratados com nova cirurgia com HIPEC. E esses pacientes também tiveram ganho de sobrevida. Ou seja, você teve um ganho com a cirurgia na recidiva do câncer de ovário, tumor epitelial de ovário, associando a HIPEC no final da cirurgia. Então, isso foi apresentado lá na Itália, isso já tinha sido apresentado esse ano nos Estados Unidos, e isso também está mudando a abordagem dos pacientes com câncer de ovário, dando mais esperança para os pacientes com câncer de ovário. Claro, tem algumas situações muito peculiares em que isso não cabe, com a mutação do BRCA, mas aí são situações muito específicas. Eu acho que nem cabe detalhar muita coisa aqui que foge ao objetivo da live. Mas, a grosso modo, isso. Você tem hoje em ovário a quimioterapia na cirurgia de intervalo, que a gente chama, fez quimioterapia, operou e fez HIPEC, e você tem a quimioterapia na recidiva peritoneal em doenças platinocensíveis. Ainda não temos muita evidência na primeira abordagem da cirurgia com HIPEC de cara na doença ovariana. Isso ainda não tem evidência para que a gente faça. Concordo Raul? totalmente com o Marins. Eu vou deixar você comentar as diferenças entre os subtipos de apresentação de câncer de ovário, peritônio e tuba, Arnaldo. Mas eu quero enfatizar o que o Marins disse em relação a esses dois estudos, que realmente mudou bastante a conduta mundialmente. Os últimos eventos do PSOG eram voltados mais para coloretal. Depois desse estudo da doutora Vandrio, começou a se voltar mais para ovário. Já em Paris, já 2 anos antes da pandemia, onde a gente esteve presente, foi o último PSOG, o ovário já era mais, foi o mote do evento. O ovário já estava muito mais forte do que cólon em relação a HIPEC, não a citorredução. Sempre que a gente fala HIPEC, é sempre associada a uma cirurgia citorredutora, que é essa cirurgia que faz toda a limpeza da carcinomatose peritoneal. Então, eu concordo com o que o Marins falou. Esses estudos, eles mudam a conduta de acordo com a factibilidade de reprodução do que foi feito nesses estudos. Nem sempre é reproduzido. Por exemplo, alguns estudos japoneses, que o Dr. Yonemura falou, mas aí de outra doença, é muito difícil ser reproduzido, mas a gente vai comentar no modo ali na parte de câncer gástrico. Então, tem que ser reproduzível, tá? Agora, com certeza, as pacientes portadoras de câncer de ovário, que na apresentação inicial apresentam a grande maioria carcinomatose peritoneal, e existe uma chance de mais de 70% de recidiva peritoneal também dessas pacientes, elas se beneficiaram bastante com a introdução da HIPEC associada à cirurgia citorredutora, tá? Desde que seja feito em centro com estrutura e equipe treinada para isso. Isso que foi o recado do evento foi isso. A doutora Vandrio estava presente, foi muito interessante, ela que mudou essa questão com o trabalho OVPEC 1, que agora já está tendo o OVPEC 2, e ela que fez a grande mudança de conduta na introdução da cisplatina 100 mg por metro quadrado em doses fracionadas, com segurança, para não fazer insuficiência renal, na HIPEC para câncer de ovário pós-citorredução, para essas pacientes. Arnaldo. Só um detalhezinho, Raul. Quando a gente fala HIPEC, e HIPEC pode ficar uma coisa muito genérica, mas HIPEC nada mais é que uma sigla para quimioterapia quente dentro do abdômen. E a partir daí você tem as diferentes drogas, as diferentes temperaturas, as diferentes doses, as diferentes velocidades de fluxo, o diferente tempo de perfusão. Então, HIPEC é um termo muito genérico. Então, quando alguém falar, o HIPEC não funciona para tal coisa,
Qual protocolo não funciona? Às vezes não funciona um protocolo, funciona outro. Então, HIPEC é um termo muito genérico para colocar a quimioterapia quente dentro da barriga depois de uma cirurgia em que você tira toda a lesão macroscópica, toda a lesão visível de tumor. Arnaldo? Arnaldo comenta sobre os subtipos. Sim. Quem apresentou a diferença do prognóstico e da maneira de operar diferente o tumor peritoneal ginecológico primário de peritônio versus ovário e tuba, que se comporta de maneira mais ou menos semelhante, foi o Dr. Qualio do Instituto dos Tumores de Milão. Então, como que a gente consegue diferenciar se o tumor é primário do ovário ou se o tumor é primário de peritônio? Bom, só um parênteses, o ovário nem sempre é o vilão, às vezes ele é vítima. Então, as mulheres que têm carcinomatose, têm qualquer acometimento no ovário, existe uma tendência de todo mundo achar que o tumor é ginecológico, e nem sempre é. Foi o que aconteceu com a paciente que deu o relato dela na Itália. Isso acontece no mundo todo. Então, a mulher que tem uma doença peritoneal, ela tem que ir para um centro especializado, e o cirurgião especializado ele tem que saber diferenciar se é um tumor primário de ovário, se é um tumor primário de peritônio, ou se é um tumor, por exemplo, do aparelho digestivo que deu metástase para o ovário. Como que a gente diferencia o tumor de ovário do tumor primário de peritônio? Os ovários, em geral, são pequenininhos no tumor primário de peritônio e tem acometimento na sua superfície. Já os tumores primários de ovário são tumores grandes. Então, é muito importante diferenciar o tumor primário ginecológico peritoneal do tumor ovariano. Por quê? Porque o prognóstico é muito diferente dessas duas situações. Inclusive, a forma de tratar. A peritonectomia parietal é mais... Existe alguns... A gente, por exemplo, conversando com o Raul e com o Carlos, a gente é mais liberal em fazer peritonectomias mais extensas, principalmente quando o paciente faz quimioterapia neoadjuvante, mas principalmente nos tumores primários de peritônio ginecológicos, a cirurgia tem que ser mais agressiva do ponto de vista da ressecção do peritônio, e o prognóstico, ele é um prognóstico pior em relação ao tumor primário de ovário e tuba. Eu queria acrescentar, tudo isso que a gente falou é importantíssimo, e sempre lembrar que a HIPEC não é para todo paciente. Essa semana eu estou tranquilo para falar isso, porque às vezes a gente não posta sobre a cirurgia que a gente fez no dia, porque a cirurgia é tão grande que a gente fica preocupado e a gente quer que o paciente saia bem, e por vezes eu não posto sobre a cirurgia no dia, no Instagram ou rede social, que é importante para divulgar, para os pacientes saberem o que a gente faz e acompanharem. Mas terça-feira dessa semana eu operei uma senhora com 76 anos, ela está muito bem, graças a Deus, mas na apresentação inicial da doença, há meses atrás, ela fez já obstrução intestinal, eu já tive que fazer uma ileostomia, uma derivação intestinal, ela ficou com uma bolsa de ileostomia, fez toda a quimioterapia, reduziu, que a gente chama neoadjuvância total, que antes a gente falava só para câncer de reto baixo, mas agora está se falando para ovário também, para estômago também e para ovário também. Então, eu fiz toda a neoadjuvância, toda a quimioterapia e a gente foi para a cirurgia. Um mês antes da cirurgia, a família me perguntou a seguinte coisa, a seguinte questão. A filha, doutor, vai ser feito HIPEC? Ela perguntou, eu não precisei nem falar. Uma família esclarecida, uma família muito esclarecida. 76 anos, enfraquecida da químio, com bastante doença na apresentação inicial e ainda com doença residual que ia necessitar uma cirurgia de grande porte, ela não é a paciente candidata para a gente fazer cisplatina como HIPEC no pós-operatório. Lembrando que a citorredução ótima, ou seja, o esvaziamento de toda a doença é o principal tratamento no câncer de ovário associado à quimioterapia sistêmica, mas a HIPEC é uma arma importante, mas para ser usada quando for possível. Essa paciente, ela não estubou ainda, ela ainda está entubada. Se eu tivesse feito a HIPEC, mas está bem, está em vias de hoje, se Deus quiser, ela já vai estubar. Mas só para ter uma ideia do tamanho, já faz aí 4 dias da cirurgia e ela ainda está entubada. Se eu tivesse feito o HIPEC, ela não estaria em condições de sair
bem, ela estaria pior, a chance dela ter um evento negativo importante, letal, seria muito maior. Então, assim, a IPEC para ovário não é para toda paciente, tá? Existe um perfil, tá? Então, um detalhe, Raul, uma coisa interessante que foi colocada lá, falando de ovário, a gente vê muitas vezes as pessoas tentando fazer adaptações para o procedimento, né? Eu acho, sim, obviamente, que você tem que ajustar a cirurgia ao doente e não o doente à cirurgia. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Isso foi colocado muito claramente lá, que a gente costuma ver algumas pessoas tentando fazer adaptação da HIPEC da cisplatina para o ovário, e ficou, porque a doente ela tem um rim mais ou menos, eu vou diminuir a dose, eu vou diminuir a perfusão, e foi colocado claramente lá. Você não tem nenhuma evidência que a redução da dose ou a mudança do esquema te dê uma diminuição dos efeitos colaterais ou te dê o mesmo resultado de tratamento. Ou seja, ou você faz ou você não faz. Não é para fazer no jeitinho, ou o doente tem condição de ser feito ou não tem condição de ser feito. Pelo jeitinho, você só vai expor o doente a fatores de risco sem ter a certeza de que aquilo ali vai trazer algum benefício para ele. Para ela, né? Mônica, eu queria a opinião da Mônica, Arnaldo. vamos passar, como a gente tem ainda bastante tema para a gente comentar. Então, a gente já falou bastante de ovário, que eu acho que é uma das principais indicações. Vamos falar de colo retal. Marins, eu acho que o que mais mudou, na minha opinião, de todas as aulas que eu assisti, e é legal porque eu, o Marins e o Raul, a gente é amigo, além de todos nós sermos dedicados à doença peritoneal, a gente é amigo. Então, a gente sentou juntos e assistimos as aulas juntos. A gente, que nem fala minha filha, né? Estou com a minha filha aqui, ela fala, pai, você é muito CDF. Eu sou mesmo, e todos nós, a gente sentou na segunda fileira, assistimos todas as aulas, a gente comentou entre a gente. Então, o que mais me chamou a atenção para mim foi, nem o ovário a gente já tinha mais ou menos essa ideia, assim, teve uma mudança, mas assim, uma mudança positiva para indicações maiores para a HIPEC, mas o que mais mudou para a gente, eu acho que em termos de poder indicar melhor, foi o câncer coloretal. Então, eu queria que o Raul Anselmi, que o Carlos Marins, que eles comentassem para a gente, primeiro sobre como a mutação dos genes KRAS, NRAS, BRAF, P53 impacta na decisão ou não de selecionar o paciente para a HIPEC, né? O Carlos vai poder explicar melhor o que é isso, e o estudo do Álvaro Arjona sobre os pacientes que têm um tumor grande, com risco maior de fazer uma carcinomatose, que foram submetidos à HIPEC. Eu queria que o Raul Anselmi e o Carlos Marins falassem para a gente, então, agora, as novidades no tratamento da carcinomatose do câncer de intestino, da carcinomatose coloretal. Pode começar, Carlos, pode falar. Eu vou na sequência. Hoje, o perfil molecular do câncer coloretal, ele já faz parte da avaliação, né, da peça cirúrgica, da avaliação da biópsia ou do histopatológico, porque você sabe que determinadas mutações podem te fazer o tumor ser mais agressivo ou menos agressivo, responder à imunoterapia ou não responder à imunoterapia. E essa mudança, essa alteração nesse perfil, por exemplo, do BRAF, isso já tinha sido mostrado no Congresso de Paris, em 2018, por um grupo francês e suíço, um estudo chamado Bioscope, que mostrava que esses pacientes não têm resposta à HIPEC. Então, assim, o doente que tem um BRAF mutado, ele não tem benefício com a HIPEC. Mais uma vez, o que o Arnaldo falou, o HIPEC não é para todo mundo. O Raul também colocou isso. O HIPEC não é para todo mundo. Tem doente que não vai responder. Uma coisa interessante que foi colocado como uma grande... Para mim, era uma grande novidade, são subexpressões do RNA no tumor coloretal. Então, a gente hoje tem, assim como surgiu alguns anos atrás no estômago, subexpressões do RNA do tumor coloretal, estão dividindo em 4 grupos, CMS1, CMS2, 3 e 4. E é justamente esse CMS4, que são quase 1/4 dos pacientes, que vão fazer carcinomatose peritoneal e que não vão responder à oxaliplatina. A gente já sabe da prática que o tratamento sistêmico e os tratamentos coloretais envolvem muitas vezes oxaliplatina, eles não seguram a doença peritoneal. Foi mostrado uma resistência natural nesses tumores à oxaliplatina. É claro que a gente ainda está um pouquinho longe da realidade de ter
essa análise molecular na prática, CMS1, CMS2, CMS3, CMS4, mas é o começo. E a gente tem que pensar por aí. Outra coisa muito interessante foi o trabalho do espanhol, do Álvaro Arjona, falando, é um trabalho chamado HIPEC T4, sobre tumores coloretais. Eu vou deixar para o Raul comentar. Eu tenho os tumores T4, ou seja, quando o tumor invade a maior parte da parede do cólon e, às vezes, porventura, ele gruda em estruturas adjacentes, como o mento ou como outros órgãos do intestino delgado. Esses são os tumores T4. Eles têm um índice de recidiva peritoneal mais alto. Sempre houve uma vontade de se fazer HIPEC prévia, ou seja, já no diagnóstico, só que ainda não temos dados para isso. Esse estudo, HIPEC T4, né, se eu não me engano o nome, ele está avaliando isso e os dados vão ser divulgados daqui 1 ano ou 2. Então, no próximo PSOG, a gente já vai ter segurança de indicar ou não indicar HIPEC nos pacientes com tumores T4. E sem doença peritoneal disseminada, somente com tumores T4. Eu operei, para dar 2 exemplos, eu operei um paciente com T4 de cólon transverso faz alguns anos, foi uma cirurgia minimamente invasiva, e eu me arrependi depois, 1 ano e pouco depois, ele fez uma recidiva peritoneal próximo da lesão, mesmo tendo sido tirada com margens livres, porque isso é um paradigma, você tira os tumores com margens livres e eles podem voltar. Então, o objetivo da HIPEC no T4 é exatamente esse de coloretal, é diminuir a chance da doença recidivar no futuro. Não é tratar uma doença já estabelecida. Então, é uma HIPEC profilática. Esse é um paradigma também que nos grupos que fazem HIPEC no mundo inteiro ainda não existe isso. Então, provavelmente vai ser um estudo impactante se vier com dados positivos. Eu tenho uma paciente para fazer semana que vem, sexta-feira, familiar de médico, de vários médicos, é um T4 de cólon. E eu falei isso para a família, falei, olha, eu não tenho dados, mas eu gostaria de fazer HIPEC na sua mãe, mas eu ainda não tenho dados. Então, a gente não pode introduzir nada que não tenha dados estabelecidos na literatura, pelo menos com um certo embasamento para isso. Tá? Mônica. O consenso de especialistas colocou no cólon retal, basicamente, HIPEC em câncer coloretal com um índice de carcinomatose peritoneal, que é o índice que a gente usa, que vai de 0 a 39, um índice até 17 a 20, você faria HIPEC. Na recidiva precoce em menos de 1 ano, faria HIPEC, em mais de 1 ano, fazia HIPEC. O estudo do Arjona, uma coisa que é interessante, é que ele não teve piora da clínica do doente. Desde que ele fez HIPEC ou que ele não fez HIPEC, ele não teve aumento de morbidade. Ele teve um ganho de sobrevida livre de doença. Se isso vai se expressar em ganho de sobrevida total, a gente ainda não sabe. Então, o ganho de sobrevida livre de doença, ele pode se associar a um ganho de qualidade de vida. Então, a gente tem resultados ainda para esperar mais para frente. Marins, então, para a gente encerrar o câncer coloretal, quais são as indicações clássicas? Seria paciente com PCI, como você mesmo disse, uma nota entre 17 e 20, no máximo 20, pacientes que sejam BRAF não mutados, BRAF mutado já não é para se introduzir fazer HIPEC, pacientes que tiveram progressão grosseira com quimioterapia, que doença estável, um leve aumento, às vezes isso não é um critério para a gente contraindicar essa introdução com HIPEC, e pacientes que têm performance status e até no máximo 75 anos e com bom performance status. Então, a gente com isso, a gente tenta selecionar cada vez mais, de maneira melhor, os pacientes para que a gente não possa estar operando o paciente e não dando nenhum benefício para ele. Vocês concordam? Só um detalhe, Arnaldo. O que a gente vê muitas vezes, até com a oncologia clínica, eles querendo fazer quimioterapia antes, para ver se a doença vai ficar estável e então fazer a HIPEC.
Isso não tem evidência. A gente tem um estudo chamado Cairo 6, esse estudo está em curso, e esse estudo vai fechar em 2024, 2025, e vai responder para a gente, se você pega um paciente com carcinomatose peritoneal de cólon, se é melhor você partir para a cirurgia com HIPEC de início, ou fazer quimioterapia antes, e então ir para a cirurgia. Então, por exemplo, na França, esse doente ele vai para a cirurgia, ele vai para 2 ciclos de quimioterapia e vai para a cirurgia. Na Bélgica, na Holanda, esse doente faz quimioterapia antes, depois vai para a cirurgia. O que é o melhor? A gente ainda não sabe. A gente tem os dados dos serviços que tratam doença peritoneal. Isso a gente ainda está esperando. Só para esclarecer bem Perfeito. rapidinho, Arnaldo, o PROGED 7 foi aquele estudo francês que muitos oncologistas clínicos consideraram que a HIPEC não deveria ser mais indicada para câncer coloretal. Porém, o que foi demonstrado é que, usando oxaliplatina, com 30 minutos de hipertermia, não tem benefício em fazer HIPEC, porém, a citorredução teve uma sobrevida de mais de 40 meses, excelente sobrevida nos pacientes com carcinomatose de coloretal. Então, só para entrar em consenso e sedimentar esse tema, a mitomicina é a droga de escolha de todos os grupos. Eu quero ver com vocês aqui também. Então, mitomicina é 35 miligramas por metro quadrado, isoladamente, em 30 minutos, dose... Arnaldo, você faz dose fracionada para mitomicina também em coloretal? Igual o esquema Vic-Verval, 35 miligramas por metro quadrado, dividido 50% no início da HIPEC, 25% com 30 minutos e os outros 25% com 60 minutos, totalizando 90. Lembrar que a temperatura ideal para mitomicina é entre 41, no máximo entre 41 e 42 graus, que depois o Marins vai falar para a gente no estômago por que eles querem uma temperatura mais alta. A gente vai falar isso no final. Mas muito boa a sua colocação. Você também e também no consenso de especialista, todo mundo sabe que eles escolheram a droga errada, que o próprio Marins mostrou que o subtipo do RNA que tem carcinomatose não responde ao oxaliplatina. Então, usar oxaliplatina para HIPEC 30 minutos é ruim, uma coisa atrás da outra. Então, você fazer mitomicina, que é uma droga que responde muito melhor, você burla a barreira peritoneo-plasmática, a gente pode falar isso mais para frente, mas enfim, você joga quimioterapia em alta dose dentro da barriga, não vai ser absorvida para o sangue em doses tóxicas. E usando a droga correta por 90 minutos, é óbvio que isso vai ter uma repercussão e um resultado muito melhor. Por isso que no consenso de especialistas, acho que mais de 85% dos especialistas recomendam citorredução com HIPEC. Aqui no nosso serviço na Beneficência Portuguesa, pacientes até 75 anos, isso é aquilo que a gente falou, ICP entre 17 e 20, BRAF negativo, não mutado, a gente vai fazer citorredução com HIPEC e mitomicina. Todos os oncologistas clínicos que trabalham com a gente concordam com a indicação de HIPEC com mitomicina. Nós também, isso é importante para os pacientes e também colocarem para os seus oncologistas clínicos, porque tem alguns oncologistas clínicos que não participam de tumor board, que não participam com especialistas, não que não estudam, mas é que não tem especialistas em peritônio e não tem essa informação. Então, a gente está voltando no evento de câncer de peritônio mais importante do mundo e dizendo que os centros de câncer peritoneal no mundo estão fazendo HIPEC após citorredução, quando indicado, com mitomicina, com alta segurança para pacientes com câncer coloretal. Tá? Marins, de acordo também, né? Bem colocado. Eu uso o mesmo esquema com vocês. Tá. Muito bom. Gente, vamos passar agora... Deixa eu só interromper um pouquinho, para lembrar as pessoas que estão aqui com a gente assistindo, que daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas. Então, se alguém quiser enviar algum comentário, alguma mensagem, alguma pergunta sobre os temas que estão sendo aqui discutidos, se tiver alguma dúvida sobre o que aconteceu lá no evento de Veneza, tanto especialistas como pacientes, que podem encaminhar aqui nesse espaço de mensagens que tem aqui no painel, que a gente daqui a pouquinho vai começar a ler essas perguntas e os especialistas que estão aqui vão responder. Então, era só isso. Podemos continuar. Mônica, vamos agora passar para pseudomixoma, Raul. Raul, Arnaldo, acho que o que menos mudou
Você começa, você tem que ser, você é o nosso representante do pseudomixoma no Brasil, você, nada mais que você tem que ser o primeiro a falar sobre o tema, né? Não, a gente fala todo mundo, a gente assistia os três juntos, depois a gente ia comer, ia conversar, a gente comentava das aulas, mas assim, o pseudomixoma peritoneal, só para saber o que que é pseudomixoma, é uma citimucinose, é quando a gente tem mucina solta na cavidade abdominal, e essa mucina, ela começa a invadir os locais, os recessos peritoneais, os locais escondidinhos do peritônio, e normalmente são as cirurgias mais desafiadoras. Quem faz doença peritoneal, o que é mais desafiador para o cirurgião é o pseudomixoma, com PCI, com nota alta, e os mesoteliomas. Foi conversado bastante sobre a estratificação dos tipos de pseudomixoma, lembrando que o tumor primário do apêndice, às vezes, ele é diferente da disseminação peritoneal. Os pacientes têm que ser tratados em centro de referência, né? Abrindo parênteses, segunda-feira eu vou fazer uma HIPEC também de um pseudomixoma. O paciente já havia sido operado 2 vezes, uma cirurgia para retirada do apêndice, ovário, achavam que era um tumor de ovário. A segunda vez fizeram uma colectomia direita e agora a gente vai se reduzir com HIPEC. Vai ser a terceira cirurgia desse caso que eu vou operar na segunda-feira. Então, é importante que esses pacientes vão para centro de referência, que seja revisado a anatomia patológica por um patologista experiente, porque o tipo da cirurgia varia de acordo com o tipo do tumor primário de apêndice. A gente divide em mucina acelular, que são os melhores casos, lesões de baixo grau, que são as adenomucinoses, lesões de alto grau e adenocarcinoma, os tumores com adenocarcinoma, globoticel, e também e os últimos, os tumores com anel de Synnet, estratificando os tipos de prognóstico. A maioria dos pacientes que são operados são os pacientes que têm lesão mucinosa de baixo grau, que são aqueles pacientes que às vezes têm um PCI muito alto e que precisam de uma cirurgia muito bem feita, associado à quimioterapia hipertérmica. Depois eu queria que o Carlos e o Raul comentassem sobre os dois esquemas, que é o esquema do Dr. Vic Verval e o esquema do Kuzamura, que ele usa cisplatinimito, que vocês comentassem a experiência de vocês com o uso do esquema do Kuzamura e do Vic Verval. Lembrar que esses pacientes, às vezes, é muito difícil se reduzir, são os pacientes que têm muita morbidade, muita complicação. Em segundo lugar, os pacientes que mais são reduzidos são aqueles com alto grau, e nos casos em que tem anel de Synnet ou adenocarcinoma indiferenciado ou globoticel, com PCI alto, a indicação de neoadjuvância para ver se o paciente não tem uma progressão sistêmica. Não teve muita diferença em termos de... Ninguém falou nada sobre alguma coisa impactante sobre a biologia molecular desses tumores, mas está sendo estudado. Então, basicamente, acho que de pseudomixoma é o paciente ser tratado num centro de referência, diferenciar os tipos histológicos dos tumores de apêndice, né, os tumores de baixo, alto grau, adenocarcinoma com anel de Synnet, sendo revisto por um patologista de experiência, e acho que basicamente de pseudomixoma, como vocês mesmos falaram, é o que menos teve grandes novidades. Alguma colocação, Raul e Marins? Eu só acho que tem uma coisa importante para colocar, que foi isso que você colocou, Arnaldo. Um paciente foi operado uma vez, depois foi operado por outro, e agora vai para você. A cirurgia vai ser certamente mais difícil do que se tivesse sido abordada antes. E é extremamente importante que a gente saiba o seguinte, o leigo que está ouvindo, mucina é como se fosse um catarro, um muco, que se espalha dentro da barriga, e aquilo vai agarrando dentro da barriga. Isso, a tendência é ir fazendo um acúmulo de líquido dentro da barriga, dessa gosma dentro da barriga, e o dente vai ficando com um abdômen enorme, não consegue comer, não consegue respirar direito, não consegue viver. O tratamento padrão para isso hoje, estabelecido no mundo inteiro, é a situação com HIPEC. É extremamente importante que qualquer paciente que tenha uma imagem no apêndice, normalmente no apêndice, mas pode ser no ovário também, mas que tem uma imagem no apêndice, fez um exame, mostra lá um apêndice distendido, vem questionado que seja com mucina, ou um pouco de líquido livre, quando vem referenciado líquido na pelve, líquido no espaço em cima do diafragma, líquido atrás do estômago. Esse paciente deve ser visto por alguém que trata de doença peritoneal. Que vai muito mais do que passar um vídeo e tirar o apêndice.
A citorredução com HIPEC, quando abordada na mesma fase da cirurgia, ela tem um resultado. Quando você vai operar depois, em que já foi mexido, em que você tem fibrose, você tem aquela questão de entrapping de células tumorais ali, a cirurgia é muito mais difícil. E o resultado acaba sendo um resultado inferior do que se esse paciente fosse abordado inicialmente por alguém que trata de doença peritoneal. Então, frisar que isso é extremamente importante. É muito mais do que só tirar um apêndice. Então, lembrando Outra das... coisa, Pode da falar. bromelina, Raul, fala da bromelina. Bromelina, não me lembro, Porque, Arnaldo, o que foi a porque eles estão bromelina. jogando aquela droga dentro da barriga experimental, eles estão jogando para Ah, pacientes sim, que têm sim. pseudomixoma. É para dissolver a gelatina quando sobra, quando tem uma recidiva localizada. Gelatina, porque a gente chama jelly belly, a gelatina é a síndrome do pseudomixoma peritoneal. Então, a gente estava junto e eles usam como para dissolver focos isolados de recidiva, mas ainda está em estudo. A gente ainda Em não estudo. fez aqui, né? Parece que é derivado do abacaxi, né? Era do abacaxi, né? Se eu não me Abacaxi. É o que usa para São os tratar australianos, a né, que infecção estão fazendo. respiratória. Ah, é isso. Então, só para lembrar, Acetilcisteína. isso, Acetilcisteína. para lembrar a dose, então, eu tenho usado, eu acho que aqui tem talvez uma diferença entre nós três. Eu e o Arnaldo temos usado o esquema de Milão para pseudomixoma, para HIPEC, usando cisplatina e mitomicina em dose baixa, 3,3 miligramas de mitomicina por metro quadrado, por metro quadrado por litro de perfusato, por 3 litros de perfusato a gente normalmente usa, calcula, e 25 miligramas por metro quadrado por litro de perfusato de cisplatina. É um esquema, 1 hora e meia de perfusão, isso para pseudomixoma peritoneal, independente a indicação. É um esquema que foi publicado pelo Barati, o Xiga participou importantemente, o Deraco que desenvolveu o grupo deles lá de Milão. É muito bom em relação a pouca morbidade, pouca mortalidade, é seguro, não tem tanto efeito colateral e efetivo, está mostrando muito efetivo. Marins, você tem utilizado, que também é um esquema que lá no consenso para pseudomixoma, o grau de recomendação entre esse esquema de Milão e o esquema do Vic-Verval foi o mesmo, foi 45% de recomendação positiva, que é importante o consenso para esses tumores mais raros. E o do Verval, que é a mitomicina dose alta, que também eu acho que o grupo francês usa, e é o que você segue, Marins, me É, conte. eu fazia o esquema do Verval. Atualmente, o esquema francês, eles usam uma dose um pouquinho mais alta do que, comparando com o esquema da Itália, o esquema francês usa uma dose um pouco mais alta de mitomicina e um pouco mais baixa de cisplatina, que é o esquema que eu uso hoje. Ele usa uma dose um Tá indo pouquinho mais bem. alta do que a mitomicina, mas fica mais baixa do que a do Verval, e uma dose um pouquinho mais baixa da cisplatina do que a dose do Cusamura. Mas, na verdade, na hora que você faz o cálculo, a dose é muito parecida. Tá. Só que eu faço miligrama por metro quadrado, usando 2 litros por metro quadrado de perfusato. Então, eu uso esquema fixo por metro quadrado, não associando com volume. Mas no final dá quase a mesma coisa. Eu acho importante, porque o que acontece? A maioria dos casos de pseudomixoma que a gente opera são de baixo grau. São aqueles pacientes que vão ter uma sobrevida ou cura do pseudomixoma. Tem pacientes aí que sente 10 anos de sobrevida, ainda está bem. Se tiver uma recidiva, você reaborda e o paciente às vezes morre de outro problema e não do pseudomixoma, principalmente os de baixo grau. Então, o que acontece? Eu já tive algumas complicações referentes ao uso da mitomicina intraperitoneal. Tive uma paciente que ficou careca com a mitomicina intraperitoneal, com a dose correta, 35 miligramas por metro quadrado, ficou careca, teve uma absorção maior do que o esperado, por algum motivo próprio, e depois ela desenvolveu uma peritonite encapsulante, e para resolver essa peritonite teve fístula, teve complicação. Eu tive um outro paciente que teve uma toxicidade hematológica importante com a mitomicina, e por uma coincidência, os 2 casos que tiveram toxicidade com mitomicina eram pacientes que estavam sendo tratados de tumor de apêndice de baixo grau e não eram de câncer coloretal.
Então, acho que em Milão eles também tiveram uma experiência não tão boa com a mitomicina, alguns casos com complicação, por isso que eles resolveram usar um esquema alternativo para diminuir a morbidade usando mitomicina e cisplatina, não só a mitomicina. É exatamente isso, por isso essa mudança do paradigma do tratamento. Lembrando que a mitomicina... Não. Que a mitomicina é uma droga que nós não temos no Brasil atualmente, mas não porque ela é cara, mas justamente pelo contrário, as drogas mais baratas às vezes saem do mercado, porque a indústria não tem tanto interesse que elas fiquem no mercado, mas a gente consegue os pacientes portadores de pseudomicose peritoneal, que a gente, todos nós aqui tratamos, a gente consegue a importação para o paciente, coloca em contato com uma importadora e não é alto custo essa medicação, e pode ser utilizada passando pela diretoria, o controle da farmácia hospitalar da instituição que for feita a cirurgia. Então, não tem problema. Em uma semana, 10 dias, a droga chega no Brasil, tá? Mônica, a gente vai falar rapidamente agora de mesotelioma, né? Acho que o KI67, acho que não sei se vocês querem comentar sobre o KI67, os subtipos do mesotelioma. Acho que o Raul Anselmo, você comenta, Raul? Acho que pode falar, Arnaldo, mas o telioma, eu acho que você tem a maior experiência aqui, eu acho que era importante você falar. A gente fala juntos. O que acontece? O que tem de novidade no mesotelioma? É muito importante, quando a gente vai selecionar o paciente para tratar o mesotelioma, levar em conta o índice de câncer peritoneal. Então, o índice de câncer peritoneal que a gente usa no máximo até 17, 20. Um KI67, o KI67, normalmente os patologistas, eles não colocam na rotina da anatomia patológica. Eu conversei, inclusive, com um patologista lá da Beneficência, o Dr. Bach, e eles estão incorporando o KI67 quando eles dão o diagnóstico de mesotelioma, o KI67, porque o KI67 também é importante em termos de prognóstico, o status linfonodal e fatores associados como plaquetas muito altas e o CA15.3 muito alto. Então, a gente tem que estratificar os pacientes em 3 grupos: aqueles pacientes que são irressecáveis, que tem um KI67 muito alto, maior que 9%, com PCI muito alto e linfonodo positivo ou com doença sistêmica. E esses pacientes não vão ser operados, eles vão fazer quimioterapia paliativa. Lembrando que o mesotelioma ele tem uma tendência a ter uma resistência à quimioterapia muito alta. Um grupo intermediário, que é aquele paciente que tem um PCI não tão alto, mas um PCI maior que 17, um KI67 que pode ser mais alto ou mais baixo, e que não tem doença metastática sistêmica, ou seja, não tem doença no fígado, uma quimioterapia neoadjuvante por uma cirurgia citorredutora, que o melhor tratamento do mesotelioma é a cirurgia citorredutora, e para isso incorporar o KI67. E um terceiro grupo, que são os pacientes que vão ser operados upfront, porque tem um KI67 abaixo de 9%, tem uma nota de câncer peritoneal radiológica até 17, 20 no máximo. Esses pacientes vão para citorredução upfront. Lembrar que dos três tipos de mesotelioma, nós temos os invasivos, o epitelioide, o sarcomatoide e o bifásico. O epitelioide são esses casos que a gente vai operar. O sarcomatoide e o bifásico não tem indicação. Eles falaram de alguns casos de bifásico, com PCI muito baixo, com KI67 muito baixo, talvez abrir uma exceção para pacientes jovens. Então é uma coisa que acho que é a novidade, que tiveram alguns casos não de mesotelioma sarcomatoide, mas sim de mesotelioma bifásico, um PCI baixo e um KI67 não tão alto, em que eles abordaram o paciente, mas eram pacientes jovens, abrindo uma exceção da indicação do tratamento do mesotelioma. E nos mesoteliomas multicísticos, borderline multicístico, esses mesoteliomas, eles também eles são abordados de maneira cirúrgica, só que com uma cirurgia menos agressiva. Acho que o resumo do mesotelioma é isso. Vocês querem comentar alguma coisa, Marins, Raul? Acrescentar algo? O mesotelioma, para quem nunca ouviu, é uma doença extremamente rara. O mesotelioma peritoneal, um caso a cada 2 milhões de habitantes por ano. E você pegar esse paciente numa fase inicial também é uma coisa extremamente rara. O congresso era de doença peritoneal, mas tinha muito pouca coisa sendo falada sobre o PIPAC. O Arnaldo tem, se não me engano, são 2 casos de paciente que ele está fazendo o PIPAC como neoadjuvância para reduzir a doença peritoneal e resgatar numa cirurgia. Isso é um Eu já fiz um.
Um, já, Tratamento, um deu certo por enquanto, o outro vai ser em novembro. não, tratamento de exceção, mas que a gente vai vendo novas portas se abrindo para o tratamento da doença peritoneal do mesotelioma. Tá? Assim, não é uma doença muito comum, né? Assim, a gente não é Sim, uma doença que você vê toda hora. Acho que eu operei que 4 Marins, mesotelioma esse ano. Não é uma doença que você tem toda hora e todo lugar. Marins, eu acho também que ela não é tão diagnosticada. Eu já tive alguns casos que chegaram e a gente, aquele câncer de peritônio, entre aspas, câncer de ovário em mulher, que não responde a tratamento clínico, e a maioria responde a cisplatina, a carboplatina na quimioterapia sistêmica. E esses que não respondem, porventura a gente faz uma revisão da lâmina, da peça ou da lâmina, e vem o mesotelioma. Se você manda para um patologista experiente, com experiência. E aí Então, não acho tem que mais isso, como o fazer hyper. Arnaldo, que tem a maior experiência, eu acho que deve ver bastante, você também. É importante o patologista. Então, o paciente com câncer de ovário que não está respondendo, que não está. É importante fazer uma segunda opinião na biópsia, né, inicial, para ver se não é uma outra doença, que é rara, mas pode acontecer. Não sei se o Arnaldo já teve algum caso assim, deve ter tido já. A gente sempre pede para o patologista colocar na imunistoquímica o painel dos marcadores para mesotelioma, que principalmente na mulher é um grande desafio. Realmente você É. tem razão. Alguns casos são tratados como câncer de primário de peritônio, barra ovário, e no fim é mesotelioma. Muito bem colocado. Vamos seguir? Vamos seguir. Marins, vamos falar, você e o Raul, sobre carcinomatose do câncer gástrico? Vamos. Isso. Raul, Boa. Então, carcinomatose de câncer gástrico é um desafio. A maior experiência é japonesa. O próprio Dr. Yonemura, que é a maior experiência mundial, estava lá. Por que que os japoneses têm a maior experiência em câncer gástrico com carcinomatose? Porque eles têm acesso a uma droga que eles fazem antes, durante o tratamento quimioterápico, quando se faz o diagnóstico, e o câncer gástrico tem um percentual alto de apresentação inicial já com carcinomatose. Eles fazem um lavado peritoneal e analisam as células, jogam soro e analisam as células que vêm dali e se dá positivo, eles tratam com essa quimioterapia intraperitoneal com um catéter dentro do abdômen, que é feita regularmente, e depois eles vão para uma eventual cirurgia e utilizam o HIPEC desde que tenha um índice de carcinomatose baixo. É, doença perigástrica, não pode, então o estômago não é aquela doença menos invasiva como o câncer de ovário, que se pode indicar HIPEC para casos mais abrangentes. É bem restrito, as maiores séries não consta câncer de estômago. O Sugar Baker não colocava nas suas séries. É, e alguns dos cirurgiões mais antigos não colocavam câncer de estômago nas suas séries. Existem protocolos de fazer HIPEC como o Gastrichip, que está em andamento de maneira profilática, preventivo, mas os dados vão estar prontos somente em 2024. E existe protocolos para doença curativa também. Então, assim, doença de exceção pode ser feita quando a doença não explode, não progride na vigência do tratamento sistêmico. Aí sim, eu acho que estômago não é adequado operar, porque o estômago funciona diferente do que cólon, diferente do que ovário, diferente do pseudomixoma, que são evolução lenta, principalmente o pseudomixoma, que é mais raro. Estômago, então, não vi grandes mudanças em conduta. O doutor Yonemura comentou uma questão da temperatura que ninguém consegue reproduzir no mundo inteiro. Eu vou deixar para o Marins comentar, foi muito interessante. Pode falar, Marins. então, assim, o estômago realmente ficou aquela coisa que, por enquanto, os tratamentos ainda são muito decepcionantes. E o curioso é que, se no PIPAC é um dos melhores doentes para fazer o PIPAC, o HIPEC é um dos piores doentes para fazer o HIPEC. Você tem que ter um índice de carcinomatose muito baixo, coisa que muitas vezes você não consegue pegar nesses doentes.
O que o Yonemura colocou muito interessante foi mostrando que onde você tinha macroscopicamente células tumorais no peritônio, visto uma laparoscopia ou uma laparotomia, e começou com tratamento neoadjuvante para depois fazer a cirurgia com HIPEC, aquela região peritoneal, mesmo que macroscopicamente sem doença, tinha que ser ressecada, mostrando que você ainda tinha células viáveis ali. E que talvez isso pudesse ser uma das falhas do, do HIPEC. E associado a isso, que você precisaria de uma temperatura mais alta, e ele se aventura a colocar 43,5 graus na HIPEC intraabdominal. Acho que ninguém tem muita coragem de fazer isso, mas é o que ele faz lá. Lembrando que a citologia oncótica, os japoneses, eles têm a melhor citologia oncótica do mundo, eles usam PCR para avaliar a citologia oncótica do lavado. Isso a maioria dos centros não usa. Eu não quis perguntar na hora lá, porque para não atrasar o andamento do congresso, mas assim, a maioria dos centros e dos comentaristas europeus, eles não usam PCR, e os japoneses conseguem fazer mais diagnóstico de comprometimento peritoneal microscópico, porque a avaliação da citologia oncótica do líquido da peritoneal é maior do lavado. E aí eu acho que acaba tendo um viés que eles acabam tendo resultados melhores por terem doentes com menos doença. Se a gente faz aqui o Papa Nicolau, que vai lhe dar uma sensibilidade de 40%, 50%, e se eles fazem o PCR, eles vão pegar doentes que para a gente não eram doentes. Sim. E aí eles têm um resultado melhor com a HIPEC. Então, assim, Estocolmo ainda é uma confusão. Os japoneses, eles não abrem mão da dose certinha dos protocolos. Uma vez o Dr. Yonemura, eu estava no evento de câncer gástrico, e ele participa sempre desses eventos, e os mais importantes, e eu perguntei se ele fazia redução da dose, porque o Sugar Baker tem nos primeiros protocolos deles, ele tem lá para quimioterapia pesada prévia, ele diminuía 30% das doses. Isso tem escrito nos protocolos do Dr. Paul Sugar Baker. Eu perguntei para o doutor Yonemura, ele falou, não, tem que seguir o mesmo, aquele jeito bem japonês, tem que seguir o protocolo, não tem conversa. Então, eles são bem rígidos nos protocolos, mas difícil de reproduzir. Todos os europeus questionaram bastante a questão da reprodutibilidade desses dados do Dr. Yonemura. Ele ficou, mas ele e foi interessante também que o Sugar Baker colocou ele para ser homenageado junto. Eu achei muito interessante isso, Arnaldo. O que você achou? Eu achei muito interessante também. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Sim. Eu tive que sair de lugar aqui que tinha muito ruído. Eu achei também muito interessante. Eu acho que realmente reproduzir os trabalhos de câncer gástrico com NIPS aqui no Brasil, eu acho que talvez não há fazer um trabalho com NIPS, se eu não me engano, então eles devem apresentar algum resultado, mas é muito difícil. O que me chamou a atenção nesse evento do PSOG praticamente não se falou quase nada de PIPAC, teve muito pouco espaço para PIPAC. PIPAC é a quimioterapia aerosolizada, é um spray de quimioterapia que a gente põe na cavidade abdominal dos pacientes, a maioria dos casos com intuito paliativo, para paliar a CIT, mas alguns casos com o intuito de converter o paciente, de diminuir a doença para poder operá-lo, como esse caso, os 2 casos de mesotelioma que o Marinho estava comentando que a gente está cuidando. Então, queria ouvir a opinião de vocês. Acho que a PIPAC está começando, mas o PSOG, eu acho que são só 2 dias, e nesses 2 dias, né, porque na verdade a gente muito assunto, e eu acho que a PIPAC foi deixada de lado. Teve muito pouco espaço para a PIPAC, né? E eu queria que vocês... Teve PIPAC naquela sala menor, porque a gente ficou mais no auditório principal, onde estavam os principais temas. No auditório, que era o Palazzo del Cinema, onde é feito o Festival de Cinema de Veneza, onde a gente ficou, por sinal, maravilhoso lugar, no auditório principal não apareceu o PIPAC. Você tem razão, mas secundariamente, no auditório secundário, tinha sim a programação da PIPAC, só que nós 3 não fomos porque não eram os principais temas. Eles colocaram assim como, digamos,
secundário, apesar de ser tão importante e vocês estarem tão entusiasmados, a gente está querendo começar o quanto antes a fazer aqui também. Eles têm Gente, colocado os Mônica, PIPACs, oi, fala, Marins, fala. eles têm colocado os PIPACs em outros mini congressos. Então, tem um congresso que fala mais da parte educacional, e aí eles acabam colocando PIPAC junto com os estudos de biologia molecular e tal. Ali, que acho que eles quiseram focar nas cirurgias mesmo, nos protocolos de cirurgias de grande porte. Acho que é esse congresso quis dar destaque para o ovário e quis dar destaque para colo retal. Mônica, que horas são agora, Mônica? Eu estou sem relógio aqui. Agora 11h10. Ainda 11h10. temos Acho que a 20 gente tem minutos. mais alguns minutinhos para a gente. Tem alguma pergunta? Acho que a gente falou sobre todos os temas. Não, por enquanto não. Acho que a abordagem de vocês está bem completa. Eu acho que ninguém tem dúvidas. Tá perfeito. Gente, eu acho que a gente, então, poderia fazer as considerações finais e encerrar. Como a Mônica falou, essa live vai ficar gravada. Então, vocês vão ter acesso a essa live. Quem não pôde assistir, quiser assistir depois. E acho que a gente conseguiu abordar os principais temas. Eu não sei Raul se e Marinho. eu não sei se foi falado lá, tem já uma programação para o próximo PSOJA, onde vai ser, e aí se vocês puderem até comentar qual que é a expectativa de vocês para o próximo evento, o que vem aí para o próximo ano, já tem alguma ideia do que pode ter de novo daqui para os próximos 12 meses nessa área? O PSOJ ele é intercalado com o latino-americano. Quer dizer, em 2018 foi o PSOJ do Chile. Do Chile, não, desculpa. Em 2018 foi o PSOJ de Paris. Aí depois, no meio da pandemia, teve um que foi online, que foi na China. Depois teve esse agora. E ele intercala com o latino-americano. Ano passado, o latino-americano foi em Porto Alegre. Ano que vem, o latino-americano vai ser em Frutilha, no Chile. E o próximo PSOJ, em 2025, vai ser em Barcelona. Essa é a programação que a gente tem até o momento. Nós, brasileiros, nós temos realmente uma dificuldade de fazer consensos. Existe uma variabilidade muito grande nos serviços que prestam atendimento ao câncer de peritônio. Não há muitos que têm condição de fazer esse atendimento, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, isso é uma dificuldade de juntar casos de vários centros, porque tem que ser muito seletivo. A gente nem todo mundo opera igual, mas essa dificuldade de associação de pacientes para aumentar o número, o volume para publicações, os franceses também têm, os americanos, todo mundo tem, né? Então, só um comentário em relação a publicações nacionais, digamos assim. Esse evento ele vem para sedimentar conhecimento que está estabelecido, para reforçar aquilo que sempre é estudado e para mostrar novas tecnologias. Falando também de pesquisa, que a gente não teve tempo de comentar, existe muita pesquisa para mostrar, como o Arnaldo falou, em alguns casos, e o Marins também, no SM4, por exemplo, de colo retal, que tem mais carcinomatose, a biologia mais favorável para o pseudomixoma, que tem melhor prognóstico. Então, estudos de biologia da área básica são importantes para selecionar o melhor paciente, para ver se tem algo novo. Existe um estudo que foi mostrado lá, CAR-T-cells, que são linfócitos tratados assim, que você joga no peritônio. Isso aí é uma coisa impensável ainda para ser feita aqui, são estudos novos. Então, o peritônio é uma área que está tendo pesquisa em andamento sempre. O PSOJ é o evento que mostra tudo isso acontecendo, por isso que é mandatório quem faz peritônio participar desse evento. Nós estaremos lá em Barcelona, e o Arnaldo e o Marins, que são os espanhóis do grupo aqui, vão ser os tradutores de tudo lá para a gente. Não. Eu sou meio italiano e meio espanhol. Meu pai é filho de espanhóis, mas não catalão. É da Andaluzia. Agora, o importante é essa troca
importa, porque a gente sempre está aprendendo um com o outro, porque é muita informação para todo mundo saber, né? É muita informação, né? Eu sempre digo, quando eu voltei de Milão em 2001, eu não tinha experiência, eu tinha 30 anos, eu não tinha experiência, e o Marcelo Derac falou, vai lá e monta um serviço de peritônio. Eu falei, Marcelo, eu não tenho experiência. Depois de anos se tornando referência em alta complexidade, aí sim a gente pode treinar as pessoas, mas é só para dar um exemplo que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Nós três aqui, nós temos um mini grupo e a gente está sempre conversando sobre peritônio, e como o Arnaldo falou, os três aqui são o CDF, a gente baba ovo do evento lá, então isso aí traz segurança para a gente e traz segurança para os pacientes. Tá? Mônica, acho que então a gente pode encerrar a live. Eu queria agradecer muito que você mediou muito bem essa live. É sempre bom contar com você. Gostaria de agradecer a participação do Carlos Marins e do Raul Anselmi. E em breve a gente vai ter outras lives, outras novidades aí para apresentar para vocês aí. Queria ouvir as considerações finais da Mônica, do Carlos e do Raul. Eu estou me despedindo de vocês a partir de agora. Tchau, gente. Tchau. Bom, a Mônica quer encerrar? Eu falo antes? Não, acho que pode falar, é só importante mesmo as pessoas saberem que essa live vai ficar gravada, depois a gente disponibiliza também nas redes sociais de todos vocês, no canal do YouTube, onde a gente puder disponibilizar, porque com certeza há muitas pessoas ainda que não puderam assistir ou que pegaram só um pedacinho, vão poder assistir ela inteira, assistir mais tarde e encaminhar para outras pessoas que possam ter interesse também de acompanhar. Mas se puderem também se despedir e fazer suas considerações finais, por favor. Então, agradecer ao Ricardo, ao Guto, agradecer a Mônica por ter mediado e agradecer aos amigos que eu tenho do Peritônio, principalmente aqui presente o Raul e o Arnaldo. Os conheci no PSOG, inclusive, e nos tornamos grandes amigos. A gente discute os nossos casos, a gente está sempre se falando, está sempre tentando atualizar. Às vezes um pegou uma coisa, o outro não pegou, e um passa para o outro, e a gente vai assim criando o conhecimento, que o objetivo é que a gente trate melhor os nossos pacientes. Assim como em qualquer outra área da medicina, não tem que inventar. Você tem que usar os trabalhos, você tem que usar o que quem faz mais do que você está fazendo, e ir lá e tentar fazer junto daquele método, tirar aquele conhecimento e fazer também. Não tem que ficar inventando nada. Você tem que fazer o que as pessoas estão fazendo e para isso você tem que se atualizar. O PSOG é extremamente importante. Eu acho que eu fui com uma bagagem, volto com outra, e acho que é sempre assim, qualquer congresso importante, você ganha com o congresso, é o que se espera, e só tenho a agradecer. Obrigado a todos vocês aí. Eu queria agradecer, então, a mediação da Mônica, a organização do Ricardo e do Guto também, e eu me sinto muito honrado de ter amizade com o Arnaldo, com o Marins, são pessoas que eu admiro, e pessoas que eu tenho prazer em estar junto, em conversar, e a gente está sempre trocando ideia. A gente percebe isso entre os experts de peritônio europeus, principalmente. Existe uma certa fraternidade entre alguns deles, tá? Mas eu acho que, como o Arnaldo falou, o nosso café é melhor. Eu acho que aqui no Brasil o café é melhor e a gente pode tirar melhores coisas disso. A gente conversou muito sobre o nosso estilo de vida, o estilo de vida deles, isso é bem diferente. Mas qual que é o recado disso tudo para o paciente com câncer de peritônio? Tem tratamento, é uma doença que 30 anos atrás abria e fechava a barriga e mandava morrer em casa. Hoje não. Tem tratamento, tem pacientes com tempo grande de vida após o tratamento, tem pacientes que curam, principalmente os de doença de baixo grau. Então, o recado é: o paciente que tem câncer de peritônio no Brasil
procure os centros de referência, procure locais seguros, com equipes com experiência, e existe tratamento para o câncer de peritônio no Brasil, sim. Tá? Isso aí. Maravilha. Muito obrigada a todos, então, e um ótimo final de semana. Tchau. Tá mudo, Arnaldo, tá mudo. Teu tá mudo. Tchau, gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.